Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado, pastor Edgar, pela acolhida. E eu confesso a vocês que é a primeira vez desde 15 de março, na verdade desde 8 de março, a última vez que eu preguei em uma igreja presencialmente foi em 8 de março. Então é a primeira vez que eu vou falar não para uma câmera, mas para pessoas na minha frente. E esse período tem sido um período bem difícil de pregar para a câmera, né? Bem difícil. Acho que nenhum pastor e nenhuma igreja e nenhum cristão imaginou que 2020 seria assim. E sinceramente, olhando para nós aqui, eu acho bem engraçado a gente estar usando essas coisas. Mas é isso. São tempos de pandemia, tempos difíceis, mas se a gente pensar, cristãos no decorrer da história passaram por situações muito mais graves do que a nossa. E de certa forma nós somos privilegiados, porque mesmo passando por essa pandemia e esse tempo difícil, a gente tem muito mais recursos para lidar com as dificuldades e com os problemas nesse tempo do que aqueles que vieram e que nos antecederam e que passaram por situações assim antes de nós. Eu gostaria meu texto hoje, o meu tema é o cristão na sociedade. E para isso eu gostaria de convidar você a ler comigo uma passagem das Escrituras que é bastante citada. Pelo menos um versículo dessa porção que nós vamos ler aqui é muito citado. E muitas vezes ele é citado fora do contexto. Então nós vamos ler dentro do contexto, que é Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, e nós vamos ler dos versículos 1 até 11. E quando a gente chegar aqui no versículo 11, você vai possivelmente se lembrar de quantas vezes esse verso é usado. Tá. Ok. Então, deixa eu ver aqui. No slide está 1 a 7, mas eu quero ler, na verdade, até o versículo 11. Jeremias 29, 1 a 11, eu vou ler aqui na NVI. Diz assim: Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha-mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não
de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém. Gostaria de orar novamente com vocês. Senhor, esta é a tua palavra, nós nos colocamos diante dela, em submissão a ela e pedindo, fale conosco nessa manhã, venha nos orientar, venha nos consolar, venha nos edificar por meio da tua bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse versículo 11, como eu disse, ele é muito citado, né? Muitas pessoas falam e citam esse versículo em determinados momentos. Sou eu que conheço os planos que tenho acerca de vós, planos para fazê-los prosperar e lhes dar um bom futuro. E muitas pessoas, então, citam esse versículo fora do contexto aqui, sem sequer fazer menção ou pensar de que ele está dentro de um contexto muito específico aqui, no livro de Jeremias, e não só no livro de Jeremias, mas ele está em uma carta enviada por Jeremias para as pessoas que estavam vivendo na Babilônia, no exílio da Babilônia. Então o contexto aqui dessa carta é o contexto dos exilados. E nós estamos familiarizados com a Bíblia, se você não está, então eu gostaria de colocar para você esse contexto. Era um contexto que o povo de Deus, o povo chamado por Deus para pertencer a Deus, o povo que é descrito nas Escrituras como um povo escolhido por Deus, para ser veículo das bênçãos de Deus para os demais povos. Então era um povo que Deus chamou para pertencer a Ele, a fim de que fosse vitrine para as nações. Esse povo deveria viver de determinada maneira, muito específica. E os termos usados na Bíblia para descrever essa maneira e o modo de viver desse povo são termos que muitas vezes evocam ideias talvez equivocadas na nossa mentalidade hoje. Mas, biblicamente, para usar esses termos, esse povo era chamado para ser um povo santo, que significava um povo separado, um povo que pertencia a Deus. E por pertencer a Deus, então, eles deveriam viver de certo modo. E quando Deus fala isso lá na Torá, né, na lei mosaica, Deus vai dizer assim, olha, o modo de vida de vocês deve atrair as outras nações. Se vocês viverem da maneira como eu estou falando que vocês devem viver, as nações e os povos ao redor vão olhar e pensar assim, que povo é este que tem um Deus tão justo? Que povo é esse que vive dessa maneira? Quem é esse povo? Então, o estilo de vida de vocês seria isso, uma vitrine para as nações, para que elas possam querer me conhecer. Ou seja, o propósito de Deus era, e a gente vê isso lá, desde o início de quando Deus começa a lidar com esse povo em Gênesis 12, o propósito de Deus era que através desse povo as outras nações conhecessem também a graça e a bondade e a bênção desse Deus. A grande tragédia, no entanto, foi que esse povo não quis viver dessa maneira. A grande tragédia, a gente vai ver, e a gente começa a ver isso no livro de Samuel, é que esse povo quis viver da maneira como os demais povos. Eles quiseram imitar os demais povos, eles quiseram abrir mão daquilo que Deus havia proposto para eles, e aí a gente vai ver uma sequência de escolhas e de atitudes que esse povo toma, que os separa, então, daquilo que era o plano de Deus. E aí Deus alerta esse povo continuamente, olha, não sigam esse caminho, não pratiquem essas coisas, lembrem-se daquilo que eu falei, lembrem-se dos meus mandamentos. E profeta após profeta traz alertas ao povo acerca daquilo que estava acontecendo e do que poderia acontecer se eles continuassem seguindo nesse caminho. E Jeremias foi um desses profetas. Jeremias profetizou perto, então, do fim daquele caminho mau que o povo estava seguindo. E a gente encontra, por exemplo, no capítulo 22 de Jeremias, dos versículos 1 a 9, mais uma dessas profecias, em que Jeremias está falando da parte de Deus e alertando o povo acerca do seu descaminho e dos riscos que isso poderia levá-los. E no versículo 3 é bem interessante, diz, assim diz o Senhor, sejam imparciais e justos, ajudem os que
são explorados, livrem-nos dos seus opressores, abandonem suas maldades, não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas, e parem de matar inocentes. A gente vê aqui que o pecado desse povo e o descaminho desse povo pode ser resumido em 3 Is. O primeiro I é o I da imoralidade. Quando esse povo começa a assumir na sua prática de vida costumes que Deus havia dito que eles não deveriam ter, e eles se tornam imorais. O segundo I é o I da idolatria. Eles começam a ir atrás de falsos deuses, de ídolos, e adorar esses falsos deuses e a esses ídolos. E o terceiro I é o I da injustiça, que a gente vê claramente aqui. Eles começam a agir, então, e a se comportar de modo injusto. Olha só o que fala aqui. Eles estavam sendo parciais no modo de julgar. Os seus juízes estavam julgando com parcialidade. Eles haviam deixado de ajudar as pessoas necessitadas. Eles estavam mantendo entre si a opressão, e a gente encontra aqui, né, o exemplo daquilo que a gente vai ver desde, novamente, da Torá, passando pelos profetas e até pela literatura poética da Bíblia, daquilo que Deus fala acerca de como deveria ser o coração do povo em relação aos vulneráveis da terra, que é citado aqui, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas e os pobres. Então a injustiça, imoralidade, idolatria e injustiça acabou levando o povo a uma condição de enfraquecerem-se moralmente, enfraquecerem-se espiritualmente, enfraquecerem-se como nação, e eles foram dominados pelo maior império da terra nos seus dias, o Império Babilônico, que acabou levando esse povo cativo para a Babilônia. E foi uma grande tragédia, um tempo extremamente difícil para toda aquela nação que se desfez de certa forma, e muitos então foram levados como escravos para a Babilônia. Agora é impressionante na história e na narrativa bíblica que um povo que Deus havia liberto da escravidão no Egito, um povo que Deus havia prometido tantas coisas, um povo que havia se tornado forte, um povo que havia atraído para si, no seu momento mais glorioso da sua história, a atenção de outros povos, agora havia entrado em tremenda decadência e havia novamente ido para o cativeiro. De certa forma, a narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse é uma narrativa de diáspora do povo de Deus, é uma narrativa de exílio. Desde Gênesis 3, desde que o povo, na verdade, representado ali por Adão e Eva, foi expulso do jardim do Éden, a gente tem uma narrativa de diáspora, de exílio, de uma vida fora daquilo que era o propósito e o ideal de Deus. E a gente só vai encontrar novamente esse propósito em Apocalipse 21, num novo céu e numa nova terra, numa cidade que desce dos céus. E em Hebreus capítulo 11, a gente vai ver então que essa narrativa de exílio, que passa por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é descrita de certa maneira assim, como um povo que está procurando por uma cidade. Nós estamos em busca de uma cidade, mas é uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus. Então nós vivemos nesse mundo sem ser do mundo. Não foi assim que Jesus disse em João capítulo 17? Nós vivemos numa terra estranha. Assim como o povo que foi para a Babilônia, nós vivemos também na Babilônia. Eu não sei, alguns de vocês talvez sejam, a maioria talvez seja novo demais, mas para lembrar, mas teve uma época aqui no Brasil que fizeram um filme descrevendo o cenário do Rio de Janeiro, e ele foi chamado de Rio Babilônia. E falava justamente da cultura, do Rio e da questão do pecado. Por que é equiparado Rio, Babilônia e esse conceito de uma série de coisas na cidade, na cultura? Porque a Babilônia representa em muitos aspectos nas Escrituras justamente como um lugar que está completamente distante de Deus, longe de Deus, cujos costumes e prática é uma afronta a Deus. A gente vai encontrar até em Apocalipse uma referência à Babilônia nesse sentido. Então nós vivemos no exílio. Nós vivemos
numa condição e numa sociedade que não é uma sociedade que se submete a Deus. Todos nós entendemos isso. O cristão na sociedade vive nessa tensão entre pertencer a Deus, ser parte do povo de Deus, ter como guia da sua vida aquilo que é orientado pela palavra de Deus, mas vive numa sociedade que não segue esses mesmos caminhos. E pode ser que em um determinado período da história, cristãos tenham vivido isso com mais facilidade do que em outros períodos. Houve um determinado período da história em alguns países em que a maioria da cultura tinha uma influência cristã e seguia, portanto, entendendo muito da vida de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Mas, outros momentos não foi assim. Se a gente pegar, por exemplo, no tempo dos primeiros cristãos, não era assim. A maioria da cultura não era cristã. Então, você tinha uma minoria de cristãos vivendo em uma cultura que não era cristã. Houve um período, então, depois de Constantino, onde as coisas mudaram e o mundo inteiro conhecido naquela época se tornou por força de um edito cristão. E aí, durante um longo período, a influência cristã espalhou-se pelo mundo. Chegou até o Brasil, inclusive. E nós, brasileiros, vivemos, mesmo como evangélicos, quando eu cresci, por exemplo, eu lembro que a população evangélica aqui no Brasil era muito pequena. Eu lembro do meu primeiro dia na sala de aula, quando perguntaram para os alunos qual é a religião de cada um. Naquela época perguntavam isso. Fala sua religião. Eu lembro exatamente a carteira que eu estava sentada, naquele dia, naquela manhã, quando fizeram essa pergunta, e todo mundo foi respondendo, até que chegou a mim. E eu era o único que disse que era evangélico ou crente, eu não lembro o que eu disse naquele dia, mas na sala de aula. Bom, mas mesmo nesse tempo, a maioria das pessoas podiam dizer assim, elas eram católicas. E por serem católicas, elas seguiam então, elas acreditavam na Bíblia, de certa forma, como palavra de Deus, elas tinham um conceito daquilo que é certo e errado, aquilo que é pecado, e uma série de coisas dessa influência e dessa herança cristã. Mas nós estamos vivendo num mundo cada vez mais distante. Sociólogos e outros chamam esse mundo e a cultura na qual nós estamos inseridos cada vez mais pós-cristã, muito parecida com a cultura europeia. Um pós-cristianismo, onde o cristianismo exerceu durante muito tempo a influência, mas as novas gerações são cada vez mais... crescem cada vez mais sem essa influência, sem os valores e sem os conceitos cristãos. Então, quando nós falamos sobre certas coisas acerca da Bíblia, o que acontece é que as pessoas não têm mais o mesmo fundamento que a gente. E aí nós temos que explicar, é como se estivéssemos falando uma língua completamente estranha. Se apresentar o Evangelho foi difícil, talvez há 20, 30 anos, ou 40, 50 anos, hoje apresentar o Evangelho para as novas gerações é mais difícil. Exige de nós, e cada um de nós, que a gente assuma o papel de missionários. Tradicionalmente, os missionários eram aquelas pessoas que iam para um seminário ou para uma escola e passavam por um treinamento muito intenso, no sentido de entenderem as culturas, de lerem, de entenderem a cosmovisão, de saberem como se comunicar com o povo, de terem sensibilidade cultural e tudo mais para apresentar o Evangelho. Bom, nós vivemos num mundo cada vez mais que exige que você e eu, que somos cristãos, tenhamos essa mentalidade missionária. Por quê? Porque nós falamos cada vez mais com pessoas que já não mais têm a mesma base, a mesma compreensão que nós acerca da realidade e do mundo. E foi isso que aqueles exilados enfrentaram na Babilônia. Então, rapidamente, eu acho que a minha introdução foi longa demais aqui. Então, deixa eu chegar aqui rapidamente e cobrir esses 3 pontos. Deixa eu ver se eu coloco aqui. O que fez com que esses cristãos pudessem se manter fiéis na Babilônia? Essa carta nos aponta isso. Primeira coisa, nota o seguinte: quando a carta é enviada, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados. Então Deus está falando com aquelas pessoas. E olha o que Deus diz: que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus fala assim: fui eu que deportei. O que aconteceu aqui em Nabucodonosor foi instrumento. Deus estava por trás disso. Deus estava guiando tudo isso. E isso é repetido novamente no texto. Quando Deus fala...
pouquinho adiante, e ele fala assim no versículo 7, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Então, essa ideia de que Deus está por trás disso, ela é repetida aqui no texto 2 vezes. Ou seja, aquilo não foi um acidente que aconteceu, não foi uma coisa que pegou Deus desprevenido, não surpreendeu Deus. Deus está dizendo a esse povo, eu estou com vocês. E se a gente ler um pouquinho Jeremias, no capítulo 24, Deus vai falar exatamente isso. Deus compara o seu povo naquela condição de pecado, de decadência, onde eles estão cada vez mais se afundando. Deus compara a 2 figueiras, uma boa figueira e uma má figueira. E Deus diz assim, acerca da boa figueira, que produz bons figos, Deus fala assim, eu os levarei para a Babilônia e eu estarei com vocês. Aquilo que a gente encontra com uma grande tragédia na história desse povo, que é o exílio para a Babilônia, na verdade Deus está falando assim, isso é a salvação. Eu vou levar vocês para a Babilônia e vou estar com vocês, e isso vai ser bênção. Aqueles que ficarem, na verdade, aqueles fazem parte da figueira má, de que produz maus figos, eles vão sofrer muito. Então Deus estava tirando esse povo, essa boa figueira, e levando para uma terra estranha para protegê-los e para guardá-los. Então Deus está por trás disso. O que eles entenderam com isso? Eles entenderam que Deus é Senhor e que Deus é soberano. E para mim isso é fundamental para qualquer cristão em qualquer época que quer viver fiel a Deus. É entender a soberania de Deus e é confiar na soberania de Deus. Deus é Senhor. Nós cantamos aqui hoje de manhã sobre essa soberania e sobre esse senhorio de Deus. Deus é Senhor de toda a terra, de todo o mundo, de todos os povos. Deus é Senhor das nossas vidas. Não existe absolutamente nada que possa escapar desse controle e poder soberano de Deus. Deus está sobre nós e sobre toda a terra. E Ele está nos guiando. Daniel capítulo 1, quando a gente encontra, Daniel foi um desses exilados. Se você ler Daniel 1, você vai ver logo nos primeiros versículos 1 e 2, quando está falando do exílio, né, dessa invasão de Nabucodonosor, quando ele acaba sitiando a cidade de Jerusalém, e depois desse estado de sítio, ele leva então cativo boa parte daquilo que é citado aqui em Jeremias para a Babilônia, e Daniel era um desses exilados. Lá vai dizer assim, e o Senhor entregou o rei Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Mais adiante no texto, a gente vai encontrar que essa referência a Deus deu a Daniel favor naquele momento. E Deus deu a Daniel e os seus companheiros sabedoria. Deus estava com eles, assim como Deus está conosco. Nós vivemos num mundo cada vez mais distante de Deus, uma cultura cada vez mais distante de Deus, mas Deus não perdeu o controle do mundo que Ele criou e da história. E Deus está conosco, nós precisamos confiar nisso. E confiar na soberania de Deus, então, é acreditar o seguinte, que você e eu estamos vivendo precisamente nesse tempo e nessa época por vontade de Deus. Pensa bem, nós poderíamos ter nascido em qualquer época da história. E nós poderíamos ter nascido em qualquer outro país. Quantas vezes a gente, às vezes, frustrados com algumas coisas que a gente vê no nosso país, ou quando você viaja para um outro lugar, você fala, puxa vida, eu gostaria de ter nascido, né, dessa nacionalidade, ou em tal lugar, ou assim, ou se eu fosse, né? A gente às vezes pensa assim, eu gostaria de ter nascido em tal época, mas a Bíblia diz que nós nascemos nessa época precisamente porque Deus quis que nós nascêssemos nessa época. Nós somos brasileiros precisamente porque Deus quis que nós fôssemos brasileiros. Paulo diz isso no seu discurso aos atenienses em Atos 17, ele diz assim, de um só ele fez todos os povos para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nós não estamos aqui por acaso, nem nesse país e nem nessa época. Nós estamos aqui porque Deus quis que estivéssemos aqui nesse tempo e nessa época. Nós estamos vivendo esse momento da história precisamente porque Deus desejou. Pensa bem na oportunidade que isso nos dá. Deus está conosco. Se é difícil, até essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Deus está conosco.
O Senhor é soberano e nós precisamos então confiar nessa soberania de Deus, porque ela nos fala também do cuidado de Deus. Ele está conosco, Ele está nos guiando, Ele está nos guiando nesse momento, está guiando a sua igreja e o seu povo nesse momento, precisamente assim como Ele fez em todos os tempos e em todas as épocas. O segundo ponto que a gente precisa entender e que eles perceberam lá é que nós estamos vivendo, nós precisamos viver plenamente na sociedade sem comprometer os nossos valores espirituais, assim como eles. Eles viveram plenamente. Há uma tentação que nós muitas vezes vamos ter ao vivermos em uma sociedade não cristã, pós-cristã, ou com costumes que afrontam a nossa fé, é de vivermos a ideia de um escapismo. O que é um escapismo? A gente não vai viver plenamente na sociedade. Eu lembro quando eu era criança e minha mãe era cristã e havia muita influência escapista naquela época. E eu lembro que muitas vezes eu cresci assim. De fato, eu cresci ouvindo essas ideias assim, mais ou menos assim, o cristão não deve estudar muito não, porque logo Jesus vem, e aí para quê? Você vai estudar. O cristão deve fazer faculdade, deve se concentrar só em certas coisas. Por que ele vai fazer faculdade e gastar todo esse tempo? A gente não é do mundo, Jesus está voltando, irmão. Então a gente não deve se envolver nessas coisas. E essa ideia escapista de que a gente está aqui, o nosso tempo aqui é curto, estamos só de passagem, vamos embora logo, então não vamos nos envolver nessas coisas. Essa não é uma ideia que o cristão deve entreter. Se você ler no Novo Testamento, Paulo escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses justamente para lidar com um escapismo desse tipo naqueles dias. Com essa mentalidade, com as pessoas. Jesus está vindo logo aí, e aí então vamos deixar de fazer certas coisas. E Paulo, naquelas cartas, ele fala sobre isso. Então, pensa bem, Deus manda esse povo para lá, e a carta diz exatamente isso. A carta tem a finalidade de livrá-los desse escapismo. Essa carta diz o seguinte: construam casas. Não pensem que vocês estarão aí, que vocês vão viver em tendas, Construam casas sólidas, habitem nessas casas, morem. Vai mais, plantem jardins e comam dos seus frutos. Ou seja, vocês vão plantar e vão colher dos frutos. E a gente não planta e colhe na semana seguinte. Demora, e alguns frutos demoram muito tempo para você colher. Então, habitem aí, nesse lugar. Vai além, casem-se. E deem os seus filhos e filhas. Então você vai casar, e você vai ter filhos e filhas. E aí você vai dar seus filhos e filhas em casamento. Então isso já requer um tempo longo de você casar, ter filhos, eles crescerem e depois eles casarem. E depois os filhos e filhas deles também vão casar. Então isso daí é um tempo longo, fala de netos aqui. Está falando de um tempo longo de vida. Multipliquem-se e não diminuam. O que Deus está falando aqui? Nós devemos viver plenamente na sociedade, sem comprometer os nossos valores espirituais. Nós precisamos entender que o chamado de Deus para estarmos aqui nessa sociedade, nesse mundo, é um chamado para sermos participantes da sociedade, do mundo, plenamente, sem, no entanto, comprometer os nossos valores. Se a gente lê Daniel, a gente vai ver isso. Daniel estava lá, e Daniel entrou com seus amigos na Universidade da Babilônia, no capítulo 1. A Universidade da Babilônia. Eles vão estudar a ciência e a literatura dos babilônios. Eles não vão ler livros cristãos. Muito pelo contrário, a ciência e a literatura babilônica eram livros pagãos, completamente diferentes, uma cosmovisão completamente diferente da que aqueles jovens haviam recebido e do seu povo. Eles entram na Universidade da Babilônia e eles se formam na Universidade da Babilônia com 10, com mérito. Eles são os melhores alunos da Universidade da Babilônia. Mas eles não comprometem os seus valores. Lá no capítulo 1 a gente vai ver isso daí. Daniel decide com seus amigos a não se contaminar com o alimento que era servido e que vinha da mesa do rei. Eles permanecem firmes. Então esse é o nosso chamado, vivermos plenamente. Esse é o chamado de vocês que são jovens, entrarem na universidade da Babilônia desse mundo e viverem plenamente como cristãos, estudarem, serem os melhores alunos e os melhores formandos, sem comprometer os seus valores espirituais,
sem se contaminar com aquilo que o mundo oferece, que é contrário a Deus, mas sendo o melhor que pode nessa sociedade. É isso que nós devemos ser na sociedade, e eles nos ensinam assim. A terceira coisa é, devemos trabalhar para o bem comum. Trabalhando pela prosperidade da nação. Nós devemos trabalhar, devemos viver na nação e trabalhar para o bem comum, o bem de todos. Uma das grandes tragédias que eu considero, e eu vou pisar num terreno aqui, Edgar, me perdoe se eu causar algum problema para você, mas vou pisar num terreno, né, arenoso aqui, uma areia movediça. Mas para mim, uma das grandes tragédias que eu vejo no conceito do cristão evangélico com a política e naquilo que a gente tem no Brasil, né, já há muito tempo. Paul Freston já falava sobre isso há pelo menos 2 décadas e meia. 3 décadas. Do envolvimento e do engajamento do cristão evangélico ou do evangélico na política, é que a mentalidade por trás desse engajamento muitas vezes é uma mentalidade muito pequena. Não é essa mentalidade que a gente encontra aqui nessa carta aos exilados. A mentalidade é a seguinte: eu vou me engajar na política para defender os interesses do povo evangélico. Entendeu? Eu vou me engajar na política com uma coisa bairrista, territorial. E aqui a carta diz o seguinte: busquem a prosperidade da nação, não só de vocês. A prosperidade da nação, porque se a nação prosperar, vocês prosperam também. Busquem a paz, né, e a prosperidade da nação. A palavra paz, né, algumas versões mais antigas, como Almeida Revista e Atualizada, traz paz, que é a ideia original do texto aqui, que é o shalom. Por que é traduzido como prosperidade? Porque shalom é muito mais do que a ausência de conflito e guerra. Shalom é a condição ideal para que a vida floresça de acordo com o propósito de Deus, de acordo com aquilo que Deus planejou. Então busquem para a nação e para a cidade onde vocês moram essa condição de shalom, de que a vida possa florescer. Isso significa o quê? Que haja justiça, que as coisas sejam feitas com justiça, que as pessoas sejam tratadas com equidade, que não haja condições de opressão ou corrupção. É isso que nós devemos buscar. Essa deve ser a nossa intenção. Então devemos trabalhar para a prosperidade, para o bem comum da nossa nação, onde nós estamos. Cristãos devem se engajar nisso. E uma das coisas boas, no entanto, na história do cristianismo é que cristãos fizeram isso muitas vezes. Aquilo que nós chamamos de direitos humanos hoje, que divide muitas vezes a opinião das pessoas em questões ideológicas. Direitos humanos é um conceito que vem do cristão. Foram os cristãos os primeiros que estabeleceram essa ideia de que o ser humano, por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, por trazer a imago Dei, essa imagem de Deus em si, ele é digno de ser tratado com dignidade. No Império Romano, quando muitas vezes as crianças com defeito, e mesmo só o fato de serem crianças ou de certo sexo, elas eram entregues à morte, havia um infanticídio muito grande em muitos momentos. Cristãos foram os primeiros a praticar a adoção dessas crianças e cuidar dessas crianças e tratar essas crianças com dignidade. Cristãos em períodos de peste no Império Romano, quando havia uma peste como varíola, alguma coisa assim, muito comum, e aconteceu em alguns momentos do Império Romano, e as pessoas, então, estavam morrendo, né, porque aquilo se espalhava rapidamente, e os cidadãos romanos que eram ricos e que tinham as suas posses, eles saíam da cidade, iam para suas vilas, e eles deixavam até mesmo, muitas vezes, os seus parentes ali, abandonados à própria sorte, morrendo na cidade, por causa dessa peste. Os cristãos eram aqueles que iam cuidar das pessoas, eram aqueles que resgatavam muitas vezes os moribundos e tratavam eles até que eles morressem e davam a eles um enterro digno. E eles faziam isso muitas vezes arriscando as suas próprias vidas. E por causa disso, Rodney Stark e outros sociólogos têm escrito acerca do crescimento do cristianismo primitivo. Eles falam que por causa disso o cristianismo cresceu naquela época, a despeito de toda a perseguição do império contra eles. O estilo de vida deles, a compaixão dos cristãos, o modo como eles viviam, a busca do bem comum. Então, é assim que os exilados deviam viver na Babilônia, e é assim que nós devemos viver como exilados na nossa Babilônia hoje, no nosso mundo hoje. Então, o que isso nos diz?
A relação entre o cristão e a sociedade sempre foi uma relação um pouco confusa e complicada. Sempre há uma tensão. Se de um lado nós estamos no mundo, por outro lado nós não somos do mundo. Como viver no mundo sem ser do mundo? A resposta para isso tem sido ou o isolamento, vamos nos isolar, vamos nos separar do mundo totalmente, ou então a assimilação. O cristão se envolve, se engaja no mundo, assimila as coisas do mundo e não há diferença mais entre ele e o mundo. As duas coisas vão fazer o quê? Com que o cristão seja irrelevante. Se você separa do mundo, você não tem contato com o mundo. É o sal que não tem contato com aquilo que ele deve salgar. É a luz que não está brilhando no meio das trevas. A gente se torna irrelevante. Se você assimila a cultura, se você começa a participar de maneira acrítica em todas as coisas do mundo, se você começa a assimilar os costumes e tudo mais do mundo, sem um senso de que, olha, tem coisas que são contrárias à minha fé, tem coisas que, como Daniel, eu tenho que dizer assim, eu não vou me contaminar com essas coisas, eu vou me abster delas. Se você não faz isso e você assimila, você se torna irrelevante, porque não há mais diferença entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme, entre aquele que é cristão e aquele que não é cristão. Então não há mais relevância nenhuma. Então o cristão é chamado para viver no mundo sem ser do mundo. Chamado para trabalhar para o bem comum da sociedade, mas estabelecer firmemente os seus valores e os seus princípios nessa sociedade. Mesmo que muitas vezes isso venha lhe custar caro, e isso já custou caro de cristãos no decorrer da história, e isso custa caro de cristãos. Hoje, ao comemorar o dia da igreja perseguida, isso custa caro de cristãos ao redor do mundo hoje, em muitos países onde eles são perseguidos por causa da sua fé. No segundo século da era cristã, alguém escreveu uma carta, o documento é conhecido como Carta a Diogneto. E ele diz o seguinte, ele fala dos cristãos naquela época. Os cristãos não se distinguem dos outros homens nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. E aí ele vai dizer quais costumes são esses, como eles são. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, não têm qualquer modo especial de viver, sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam, como outros, nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando seus costumes de cada lugar quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria e cada pátria é para eles estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e no entanto bendizem. São maltratados e apesar disso prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros, os gregos os perseguem. E quem os odeia não sabe dizer o motivo desse ódio. Assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. Os cristãos são a alma do mundo. Eu fico pensando, será que é isso que pode se dizer a nosso respeito hoje? Se nós vivermos de maneira que nós reconhecemos a soberania de Deus sobre nós, se nós vivermos nesse mundo participando integralmente das coisas sem nos contaminar, com integridade, mantendo os nossos valores, mas participando da vida sem nos isolarmos,
se nós procurarmos o bem comum, trabalharmos para o bem de toda a sociedade, não só do nosso, mas de toda a sociedade, da sociedade como um todo, pela justiça, pela misericórdia, pela compaixão, acolhendo todas as pessoas, trabalhando pelo bem comum. Nós seremos luz e sal nesse mundo. Nós seremos aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Brilhe a vossa luz no meio dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não nos chamou para sairmos do mundo num isolamento. Jesus certamente não quer que a gente perca a nossa identidade nesse mundo. Jesus orou ao Pai da seguinte maneira: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O cristão na sociedade hoje tem que ser fiel a Deus, no meio de uma sociedade antagônica a Deus, amando as pessoas que não amam a Deus, independente de quem elas são, servindo essas pessoas com coração íntegro e puro, e com tremenda compaixão, para que elas possam querer conhecer esse Deus e a razão da esperança que esses cristãos têm. Que nós possamos viver assim, que Deus nos ajude a sermos esse tipo de cristãos no nosso mundo hoje. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu oro por meus irmãos e irmãs aqui, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós vivemos em uma sociedade cada vez mais pós-cristã, numa sociedade cujos valores e cuja mentalidade e cujas ideias e filosofias estão cada vez mais distantes daquilo que nós conhecemos como que é verdadeiro, daquilo que nós recebemos como revelação do Senhor e daquilo que deve ser a vida boa de acordo com os teus princípios. Então, Deus, eu peço que o Senhor nos ajude. Ajude-nos a não cedermos à tentação do escapismo, à fácil tentação de tentarmos fugir dessa sociedade e nos isolarmos de alguma maneira, tentando nos proteger, perdendo a nossa missão. Ajude-nos a não, por outro lado, perdermos a nossa identidade, nos identificando tanto com a cultura e com a sociedade, que já não haja mais diferença entre nós e os outros. Ajude-nos a sermos fiéis, a sermos cristãos no meio da sociedade não cristã, e anunciarmos com a nossa vida e também com as nossas palavras o evangelho do reino de Deus e da paz e da prosperidade, do shalom para todos aqueles que se submetem a Deus. Que sejamos assim, para que venha o teu reino e a tua vontade seja feita na terra como nos céus, em nome de Jesus. Amém e amém.